A paz do Senhor, meus amados irmãos, que o Senhor te abençoe neste dia com muita graça. Amém? Vamos trazer até você mais uma vez a leitura bíblica diária, hoje finalizando o livro de 2 Reis, capítulo 25, onde vamos ver a queda de Jerusalém. O verso 1 diz: aconteceu que aos 9 anos do seu reinado, ou seja, do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor reinou em Babilônia e veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a cercou, e edificaram torres contra ela ao redor. Sobre este dia em qual o rei aqui, Nabucodonosor, iria contra o exército de Jerusalém, foi citado lá no livro de Ezequiel 24:1. E o próprio Espírito Santo registra o dia exato em que isto viria a acontecer. Isso porque Israel ela era destinada a ser luz para o mundo, mas se perdeu no seu caminho, perdeu o juízo de Deus e se sujeitou a reinados pagãos e também a outros deuses, o que nunca foi de fato o propósito de Deus para Jerusalém e para Judá. Nós vamos ver aqui que Deus ele não pode tolerar o pecado do homem e principalmente do seu povo, que seria o escolhido, ou seja, o Israel e Judá. O verso 2 diz: esteve a cidade cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Verso 3: no mês 4, aos 9 do mês, prevaleceu a fome na cidade, pois não havia pão para o povo da terra. O livro de Ezequiel, capítulo 5, verso 12, retrata e relata que a terceira parte dos habitantes morreram de fome e também devido à praga que se originou nela. Provavelmente tenha morrido aí 500.000 de pessoas. Verso 4: e tendo sido aberta a cidade, fugiram de noite todos os homens de guerra pelo caminho da porta que estava entre os 2 muros, junto aos jardins do rei, estando os caldeus ao redor da cidade, e o rei se foi pelo caminho da campina. Zedequias tentou aqui fugir clandestinamente da cidade para evitar ser capturado pelos babilônios, e isso não seria bem sucedido. Verso 5 diz: e o exército dos caldeus seguiu o rei e o lançou nas planícies de Jericó, havendo-se disperso dele todo o seu exército. Ou seja, Zedequias provavelmente estava tentando cruzar o rio Jordão e procurar um refúgio em Moabe quando foi surpreendido. Amados, ninguém pode fugir daquilo que Deus ele tem planejado e decretado, e isso também seja para a bênção ou seja para a sua correção. Verso 6: e tendo tomado o rei, trouxeram-lhe ao rei da Babilônia a Ribla, e foi proferida contra ele a sentença. Vamos ver que Zedequias foi levado ao seu processo e não teve a sua morte decretada, mas teve aí um severo juízo contra si por conta do seu pecado, por conta do que estava fazendo contra os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E
Este juízo severo está expresso aqui no verso 7. Degolaram aos filhos de Zedequias na presença dele, e a Zedequias lhe vazaram os olhos, e preso com cadeias, e levaram para Babilônia. Ou seja, os profetas Jeremias e Ezequiel tinham já relatado a Zedequias que ele viria o rei da Babilônia, não lá em Babilônia, mas em Ribla, e isto aconteceu com ele. E também relataram que ele morreria na Babilônia, e de fato isso se consumou. Vamos ver agora o cativeiro de Judá, Jerusalém e o templo destruídos. Verso 8 diz: aos 7 dias do 5º mês, sendo o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradã, capitão dos da guarda, servo do rei da Babilônia. Verso 9: queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos príncipes queimou a fogo. Ou seja, o templo de Salomão aqui foi consumado mediante a sua existência de 470 anos, provavelmente. Verso 10 diz: e todo o exército dos caldeus, juntamente com o capitão da guarda, derrubaram os muros de Jerusalém ao redor. Ou seja, provavelmente eles fizeram ali algumas brechas nos muros para poder transpassá-los. Verso 11: e aos do povo que tinham ficado na cidade, e aos que se juntaram ao rei de Babilônia, e aos que tinham ficado na multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os transportou cativos. Verso 12: mas dos pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, para que cuidassem das vinhas e lavrassem as terras. Os vasos e metais do templo são levados para Babilônia. O verso 13, 14 em diante trabalham este termo. Verso 13 diz: quebraram os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o seu metal para a Babilônia. Amados, essas colunas de bronze, elas eram gigantescas e representavam o povo de Deus. E haviam 2 delas. E elas ficavam bem de frente do templo. E como o povo já não estava mais sendo ali considerado como povo de Deus, estes símbolos eles foram quebrados de uma forma permissiva do Senhor. E do mesmo modo, a fonte de bronze era um tipo de palavra do Senhor. Como o povo se recusou a obedecer a sua palavra, já não haveria mais aqui, de fato, o Senhor deixar como um símbolo aquilo que o povo já não estava mais também retendo em sua vida, e em consequência foi quebrada junto com as 2 colunas. Verso 14 diz: levaram também os caldeirões, as pás, os apagadores e as conchas de sopa, e todos os vasos de bronze com que ministravam. Amados, esses vasos preciosos e toda a riqueza
acumulada foi projetada pelo próprio Deus para expressar a sua glória, a glória de Cristo, e mostrar ao Rei e este sumo sacerdote que é o nosso Senhor. E quando eles foram quebrados, é mesmo com que se a honra do Senhor fora levados para Babilônia, ou seja, o Senhor ele foi desonrado, mas não de fato por quem as levou, mas de fato por quem ali teve a triste incredulidade, né, diante do Deus tão poderoso que é o Deus para as nossas vidas, para Judá e para Israel. Aquela que era a nação eleita e escolhida pelo Senhor. Verso 15, os incendiários, as bacias, tudo que era de ouro puro em ouro, e os que eram de prata em prata também foi levado, também levou o capitão da guarda. Verso 16, as 2 colunas, a fonte e as bases de Salomão haviam feito para a casa do Senhor, não tinham peso todos estes valores de cobre. Verso 17, a altura de uma coluna era de 18 covados, e tinha em cima um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 3 covados, e sobre o capitel havia um enredado de romão ao redor, tudo era de bronze, e semelhante a obra havia na outra coluna com o enredado. Amados, nós vamos ver aqui uma obra grandiosa e que tudo foi feito em partes, em pedacinhos, e literalmente isto foi também feito aos filhos de Israel, ou seja, eles foram aqui também feitos em pedaços por conta dos seus pecados. Verso 18, e tomou então o capitão da guarda a Seraías, primeiro sacerdote, ao segundo sacerdote, Sofonias, e 3 guardas do umbral da porta. Verso 19, e da cidade tomou o eunuco, um certo oficial que tinha o seu cargo os homens de guarda, e 5 homens dos conselheiros do rei que estavam na cidade, e ao principal escriba do exército, que fazia o registro do povo na terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Verso 20, e a estes tomou Nabuzaradã, capitão da guarda, e os levou a Ribla, ao rei da Babilônia. Verso 21, e ao rei da Babilônia feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate, e assim foi transportado Judá para fora da terra. Nós vamos ver aqui que os líderes de Judá eles são assassinados. Nós vamos ver que a nação, pelo menos aqui nesta época, neste momento, ela deixou de existir. Nós vamos agora ver que Gedalias é feito governador dos judeus que restaram, e também vamos ver que ele foi assassinado. Verso 22 diz: e quanto ao povo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou na terra de Judá, pôs por governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Provavelmente Nabucodonosor escolheu a Gedalias por governador porque ele tinha aqui um certo conhecimento de que ele andava também ao lado de Jeremias, que também se esforçou persistentemente para fazer com que os judeus se submetessem ao jugo de Babilônia. Verso 22, ouvindo todos os príncipes dos exércitos
Eles e o seu povo, que o rei da Babilônia tinha posto por governador a Gedalias, vieram a ele em Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Sereá, e Seraías, filho de Tanumete, e Netofatita, e Jezanias, filho de Maaca, e eles com os seus homens. Ou seja, esses vieram até Gedalias e Mispa e se colocaram ali juntamente com eles para serem submetidos ao seu decreto. Verso 24: Então Gedalias lhes fez juramento a eles e aos seus, e lhes disse: Não temas em ser servos dos caldeus, habitem na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e vos sereis bem. Verso 25: Mas no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisamã, da estirpe real, e com ele 10 homens, e feriram a Gedalias, e ele morreu, e também aos judeus e caldeus que estavam com ele em Mispá. Joséfo comenta que Ismael era um homem ímpio e maldoso, e que estava ali contra Gedalias, o qual já tinha sido advertido a respeito dele, mas fez aí descaso a este homem que seria seu adversário. O verso 26 diz: E levantando-se todo o povo, do menor até o maior, com os capitães dos exércitos, foram-se ao Egito, porque temeram aos caldeus. Jeremias também já tinha dito que o Egito também seria dominado por Nabucodonosor. E isto está lá no seu livro, capítulo 44, do verso 29 ao 30. Amém? Vamos ver aqui, a partir dos versos 27, que Joaquim é restaurado e honrado na Babilônia. O verso 27 diz: E aconteceu aos 37 anos da deportação de Joaquim, rei de Judá, no 12º ano, no 12º mês, aos 27 do mês, que reviu Merodach, rei da Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa do cárcere, e benignamente lhe falou, e pôs o seu assento sobre o assento dos reis com que eles estavam em Babilônia. Verso 29, e desmudou as vestes de sua prisão, e comeu sempre diante dele todos os dias da sua vida. Verso 30, e diariamente foi dada a sua comida da parte do rei, e a sua porção de cada dia foi continuamente dada por todos os dias de sua vida. Este fato teve aí em seu acontecimento a intenção de servir para, como se fosse um sinal de consolo para o povo que estava em cativo, que um dia o Senhor iria encerrar esse estado de desterro deste povo. Se eles agora passassem a reconhecer que os seus pecados eram aí grandiosos perante o Senhor, e que o que eles estavam passando era um merecimento do seu descaso com a lei do Senhor, e com aí também a busca por outros deuses. E assim eles foram tirados diante da face do Senhor. Vamos ver que
A partir disto, foi tirado o trono do Senhor de Jerusalém com a sua derrubada e passou agora o trono do homem a prevalecer em Babilônia. E isso de uma forma permissiva de Deus, e entregou aí o governo do mundo a ele. Nesta presente época, citada neste capítulo 25, e com este ocorrido começa aqui os tempos dos gentios, que continua e se encerrará com o reinado do último grande rei de Babilônia, ou seja, o anticristo. Queridos, aqui nós encerramos o livro de 2 Reis, capítulo 25. E eu quero aqui agradecer ao Senhor por esta graça concebida de levar até você a leitura bíblica diária, junto com o meu amado amigo e irmão diácono Marlon Barros, o qual teve aqui a sua participação dos capítulos 1º ao 5º, onde o Senhor certamente também falou com cada um de nós. Quero agradecer também aqui aos nossos presidentes por ter nos dado esta oportunidade, aos nossos corpo de conselheiros também, que certamente com a sua avaliação nos permitiu levar até você o livro de 2 Reis. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, e conforme ainda as leituras bíblicas que vierem para o teu crescimento, né, você possa aí tomá-las em teus braços, como tem feito até aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vida. E vamos agora orar em agradecimento ao nosso Senhor. Obrigado, meu Pai, porque Tu és bom em todo o tempo. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado por tudo quanto tens feito ao nosso respeito. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa cada pai de família, cada mãe de família. Abençoa os filhos, Senhor. Te pedimos lares abençoados. Te pedimos, Senhor, que Tu sejas, Senhor, verdadeiramente nosso rei, o rei do nosso lar, meu Pai. Não somente hoje, mas todos os dias. Fica conosco. Abençoa, meu Pai, este ministério, tal qual o Senhor tem levado a cabo a Tua palavra, tem levado, Senhor, aí também, Senhor, a Tua vontade, Senhor, de uma forma indispensável diante de Ti, Pai. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus Cristo é o que nós Te pedimos, não somente hoje, mas todos os dias. Amém e amém. E que o Senhor nos abençoe.